Quinto livro do Antigo Testamento, último livro da Torá, Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 em diante. Fechou comigo, nós vamos fazer uma leitura responsiva do versículo 11 até o final do capítulo, versículo 20. Eu lerei os versículos ímpares e peço que os irmãos possam ler juntos os versículos pares. Está escrito assim: porque este mandamento que hoje te ordeno, que não é encoberto e tampouco está longe de ti. 12, igreja. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Quem nos dará nossas ações para que cumpramos? Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar? Para que não traga e não o faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Quando te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual vais a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, Então eu declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, terminando nela, a possuas. os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, e lhes havia de dar. Com carinho, pergunta ao seu irmão assim: meu irmão, quanto vale o teu amor? Pergunta uma vez: quanto vale o teu amor? Dizem por aí que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Dizem que cada um de nós temos um preço. Essa é uma verdade, queridos, que está clara. Porque no mundo espiritual, a Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço para que eu e você estivéssemos na presença dele. Só que as pessoas lá fora não entendem o valor que possuem, não entendem o valor que têm. Qual é o valor do homem? É o valor do sangue. O que é que Deus viu em nós, que achou graça em nós? Diga para o seu irmão: meu irmão, Deus não viu nada em você. Não, Deus não viu nada em mim, Deus não viu nada em você, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E todos estão destituídos, separados, afastados, distantes da glória de Deus. Todos pecaram. Eu e você não temos nada que atraia a presença dele. Pastor, então o que foi que Deus olhou no céu e viu em nós? Nada. Então, pastor, o que foi que Deus viu para olhar para nós? Ele viu o amor do Filho. Ele viu o amor do Cordeiro, que ao olhar para nós, mesmo sem merecer, ele diz: Pai, eu criei, eu cuido, são meus, por isso eu pago o preço para que eles tenham vida e tenham vida em abundância. É por isso que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, quando Deus olha para a terra, Ele não olha para mim e para você, mas Ele olha para o amor do Filho derramado em nossos corações. Ele olha para o desejo do Filho em
valorizar, em nos abençoar, em derramar a sua graça por nós. Por isso está escrito: pela graça sois salvos, mediante, isso não vem de nós, é dom de Deus. Diga para o seu irmão: irmão, a graça nos constrange. Não dá para entender. Não posso pagar, pastor, por quê? Porque tudo que eu faço é insuficiente diante do preço que foi pago pela minha e pela tua salvação. E é a partir daqui que Deus enviou para o mundo aquilo que ele tem de mais precioso. E o que é que Deus enviou ao mundo que ele tem de mais precioso? O seu próprio Filho. Aonde ele apresenta o Filho como sendo o Logos. Fala bem forte: Jesus é o Logos de Deus. E o que é o Logos, pastor? O Logos é a palavra dita. E no Logos, que é a palavra dita pela revelação do Espírito Santo, ele também nos deixou a palavra escrita. Olha para a sua Bíblia com carinho, por favor. Pegue ela, olhe para ela. Ame a sua Bíblia um pouquinho. E repita assim comigo: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu faço tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, que eu posso todas as coisas e que em Cristo eu farei proezas. Entendeu isso? O verbo revelado, dito, se tornou a palavra escrita. E esta palavra escrita, disse o salmista Davi, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Disse ele: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só que hoje esse sermão é um sermão de alerta, queridos. Eu confesso aos irmãos que eu estou preocupado. O pastor está preocupado. Mas eu não estou preocupado com os resultados das últimas eleições. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado sobre o fundamento da igreja. Pergunte para o seu irmão: qual é o teu fundamento? Qual é o meu fundamento? Me permita descer, Edson, que eu não sei ficar muito tempo cá em cima não, fico incomodado. Mas qual é o nosso fundamento? Nós brasileiros, queridos, nós não estamos acostumados a sofrimento. Nós brasileiros não estamos acostumados com perseguição. Nós brasileiros não estamos acostumados com dor de verdade. A gente não sabe o que é isso. Por quê? Porque a gente nasceu em uma nação livre. A gente nasceu em uma nação que os nossos problemas que a gente acha que tem é nada perto de quem tem problema de verdade. Você quer ver que tem problema? Vai na África, vai na Índia, vai em países comunistas e procura um cristão lá, vai em países onde a perseguição à igreja é acerrada. Você quer ver que tem problema? Procura um muçulmano que aceitou Jesus e ele só tem duas escolhas: ou permanecer na fé ou ficar com a família. Porém, se ele permanecer na fé cristã, ele é expulso de casa, sem direito a nada, quando se dá bem. Porque na maioria das vezes podem ser até mortos. E tem que sair pela tangente para não negar o nome de Jesus. Então aquilo que a gente acha que é problema, aquilo que a gente acha que é uma grande luta, perto daquilo que os nossos irmãos passam no mundo, não é nada. Mas mesmo assim Deus falou: no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o que é que o diabo está querendo fazer, pastor, nessa geração? Para mexer com a minha estrutura, para destruir o meu projeto. O diabo está querendo nos afastar da palavra de Deus. Nada é mais atacado no mundo do que a Bíblia Sagrada.
nada é mais atingido do que a palavra de Deus, e isso começando dentro das igrejas evangélicas. Aqueles que deveriam defender a palavra são aqueles que estão distorcendo a palavra e ensinando coisas que Deus nunca ensinou. Eu sofri na eleição, por uma única coisa. E o que é, pastor? Não estou falando de visão partidária, de A ou B. Mas eu sofri quando eu vi tanto de um lado como do outro as pessoas barganharem com a palavra de Deus para defender ideias pessoais. A palavra é inegociável. Princípio espiritual é inegociável. Não estou falando de A ou B, estou dizendo que a igreja que está preparada para o arrebatamento, ela está fundamentada na palavra. O que é que isso significa? Significa que se eu estiver em um país livre, eu glorifico a Jesus na minha liberdade. Mas se o país for perseguido, eu continuo glorificando a Jesus no meio da perseguição, porque a minha vida não está na liberdade ou na perseguição. A minha vida está em Cristo. Por isso, viver para mim é Cristo. E morrer é lucro. Por isso que eu perguntei, quanto vale o seu amor? O meu amor é o amor do projeto, é o amor do sonho, é o amor do sentimento, é o amor do desejo. Qual é o tamanho do meu amor? O meu amor é o amor da resposta, é o amor do milagre, é o amor das ações sobrenaturais. Quanto vale o meu amor? O amor que Jesus ensinou é: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Por que tem muito crente saindo da igreja, pastor? Porque eles estão fundamentados em coisas, fundamentados em sentimentos, fundamentados em sonhos, fundamentados em desejos, e por causa disso muitos se frustram e na primeira oportunidade saem da igreja. Mas quando você encontra um crente fundamentado na palavra, pode vir a tempestade que vier, pode soprar o vento que for, pode vir as ameaças que quiserem vir, ele está fundamentado, e sobre ele não vale maldição, não vale encantamento, não vale confusão, porque ele está fundamentado na palavra de Deus. Queridos, entendam uma coisa: os maiores sonhos não são feitos da noite para o dia. Os maiores projetos, parafraseando a pregação do pastor Edson, não são realizados sem sacrifício e sem renúncia. Se você quer ver um projeto sólido, vai olhar a história, vai ver o fundamento, vai ver a raiz. Porque quanto mais rápido se constrói algo, mais rápido se destrói. Por que é que os casamentos não dão mais certo? Porque as pessoas se conhecem hoje em casa amanhã, esquecem de relacionar, esquecem de conviver, esquecem de pedir direção a Deus. Glória a Deus. Por que é, pastor, que a sociedade pós-moderna não valoriza mais a educação? É porque criaram o tal de um Google. E as pessoas acham que sabem quando cria uma pergunta no Google e ele tem um bocado de resposta. Mas diga para o seu irmão, informação não é conhecimento. O Google te dá informação, mas ele não te dá conhecimento. Só constrói conhecimento com renúncia, com sacrifício, com aprendizado, com pesquisa, com entrega. Informação não é conhecimento. Tem muita gente na igreja que tem informação de Deus, até sabe a Bíblia de capa a capa, mas a Bíblia diz que o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não me conhece, o meu povo não me entende, o meu povo não tem pacto comigo, porque até o jumento sabe que
do meu povo só tem informação. Prega bem, canta bem, profetiza bem, ora bem, faz tudo bem, menos o essencial. Diga ao seu irmão, não deixe nada roubar a essência de Deus da sua vida. O que é o essencial, pastor? O essencial é derramado pelo Espírito. O essencial são os frutos. O essencial é a graça manifesta. O essencial é a vida cristã legítima, que só se tem aqueles que entenderam o que significa dizer: vos é necessário nascer de novo. Nós temos princípios na Bíblia, e nós vamos estar falando isso aqui. Mês passado foi o mês inteiro que a série teve que me aturar pregando, beleza. E nós pregamos sobre princípios espirituais, as leis que regem o universo. E esses princípios não podem ser negociados. Esses princípios não podem ser quebrados. Porque quando nós quebramos cada princípio desse, nós trazemos uma consequência por causa da queda daquele princípio. E é sobre isso que eu quero que os irmãos entendam. Em uma geração onde a iniquidade se multiplica, onde o amor de quase todos estão se esfriando, aonde Jezabel está entrando nos altares das grandes igrejas, aonde Sambalate, Tobias se tornaram conferencistas internacionais. Em uma geração onde os falsos profetas aumentam exponencialmente, em uma geração onde os dias são maus, porque hoje o certo ficou errado e o errado cada dia torna-se certo. Em uma geração onde a raiva ao evangelho aumenta, muitas das vezes por causa da falta de testemunho dos crentes, Deus está dizendo para mim e para você: seja remanescente nesta geração. Não deixa a chama se apagar em você. Não deixa o amor se esfriar em você. Não deixa o zelo pela minha palavra sair de você. Por quê, pastor? Porque estamos nos últimos segundos, gente. O relógio de Deus está... não dá mais tempo. Aleluia! A qualquer momento é uma pandemia nova, é uma doença nova, é uma enfermidade nova. O povo está doente de parada cardíaca. Só essa semana foram 2 pessoas conhecidas de minha esposa que tiveram falecimentos por parada cardíaca. Aí alguém vai dizer que é reação à vacina, outro vai dizer que é efeito do Covid. Pouco importa, a questão é que o tempo está se estreitando. Jesus está às portas, ou é agora ou nunca mais. Não perca tempo com aquilo que não edifica. Não perca tempo com aquilo que não fundamenta a tua fé. Se quer prosperar? Você quer criar grandes projetos? Cuide da base. Você quer ter um casamento feliz? Cuide da base. Mulher não é formada, e as mulheres sabem disso, né? Pela aparência. Se tem um ser que não gosta de aparência, mulher, exceto lá de fora. O cara acha que para conquistar a mulher tem que estar elegante, tem que encontrar rosas, talvez os mais românticos. Apesar que tem uns que não são românticos nada, e que a mulher para ganhar rosa não ganha de jeito nenhum. Ela até implora assim: ô, cadê minha rosa? Aí ele leva o cravo. Mas isso até atrai. Isso até chama a primeira atenção.
Mas mulher não se conquista com essas coisas. Porque pense em bicho, que é bicho no bom sentido, tá, irmãos? Pense em um ser, melhor dizendo, que é detalhista, são as mulheres, no dia a dia. Os homens que já são namorados, os meus sabem isso aqui, as casadas também. No dia a dia, elas vendem umas coisas. E as mulheres, os únicos seres na face da terra que um detalhe faz com que ela não se sinta amada. Ou seja, o homem faz um bocado de coisa, aí chega hoje, ele vacila num ponto desse tamanho. Ele já fez 99, mas ele vacilou nisso aqui. O que ela disse para ele? Você foi imprestável, bem que minha mãe falou. Você não me ama coisa nenhuma. Escute isso. Deus, Ele está nos levando a um lugar de intimidade mais profunda. E nesse lugar de intimidade mais profunda, o que atrai a Deus não são os grandes templos, não são as grandes coisas. Aleluia! É o detalhe da nossa adoração. Aleluia! É o detalhe da nossa sinceridade. É o detalhe da nossa entrega. É o detalhe da nossa devoção. É o detalhe do nosso tempo. Por isso, Ele está nos procurando o quê? Adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem fundamentado na vida espiritual e na palavra. Porque não há adoração sem palavra. Pode existir muita adoração, mas nem toda adoração Deus recebe. Pode existir muita oração, mas nem toda oração Deus ouve. Pastor, o que é que o Senhor está dizendo? Eu estou te dizendo que Ele está procurando homens e mulheres com espíritos sinceros, com espíritos contritos, pessoas que amem a sua palavra, pessoas que realmente queiram ter um vínculo pessoal com Ele. Aleluia. Amados, se nós quisermos viver uma vida de prosperidade, de provisão, de suprimentos, de projetos que deem certo, a gente precisa entender que o único segredo é esconde a palavra no teu coração. O único segredo é atenta para a lei do Senhor. Não troque a essência por aquilo que é supérfluo. Cuidado com aquilo que o mundo está trazendo. Porque tudo que o mundo traz é contrário à palavra de Deus. Tudo que você ouve na faculdade, tudo que você ouve na escola, tudo que você ouve, e se não nasceu da palavra, é contrário a ela. Tudo. Não é errado o cristão ter conhecimento, mas é errado sim o cristão trocar a palavra de Deus pelo conhecimento do mundo. Porque o mundo vai passar. Os seus conhecimentos vão passar. No último dia, Freud, Platão, Aristóteles vão ter que se dobrar diante do Verbo vivo e declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Prova isso, pastor. Todos eles passaram, mas a igreja continua viva. Por quê? Porque quem sustenta a igreja é Jesus ressurreto, é Jesus Rei dos Reis, é Jesus Senhor dos Senhores. Ele que sustenta essa igreja. É por isso que no mundo o comunismo levantou para parar a igreja, o capitalismo extremado se levantou para parar a igreja, as religiões pagãs se levantaram para parar a igreja, já queimaram Bíblia, já mataram líderes, mas mesmo assim a igreja continua militante e triunfante, porque na igreja está a palavra de autoridade. Sobre esta igreja, os portões do inferno não vão prevalecer. E você é igreja. E você não é igreja pelo sistema político da sua nação. Você é igreja porque o reino de Deus está entre nós. Diga para você, o reino de Deus está dentro de você. Ele não está longe. Ele não está em outros lugares.
habita dentro da noiva, Deus habita dentro da igreja. E a palavra dele está no nosso coração. Obviamente que em todos os lados existe joio. Em todos os lados existem falsos profetas. Porém, existe um local que não tem lugar para joio e nem lugar para falso profeta. E que local é esse, pastor? Liga para o irmão, um local tão pequeno que só cabe você. Que lugar é esse, pastor? A fenda da rocha. A porta estreita. Há um lugar na fenda da rocha aonde só cabe adorador que adore em espírito. Aleluia! Esse lugar, queridos, não cabe todo mundo. Esse lugar cabe pessoas que o amam. Cabe pessoas que são sinceras e verdadeiras. Por isso que Deus não está nem aí para a tua aparência. Ele está olhando para o teu coração. Mas a partir do teu coração, Ele não só muda a tua aparência, Ele muda a tua essência. Porque entenda isso, Deus não está nem aí com a minha aparência, então eu faço o que eu quero e não o contrário. Porque Deus não está nem aí para a minha aparência, que eu entendo que Ele quer mudar a minha vida de dentro para fora. A mudança não é o roupão. A mudança, queridos, não é o paletó e o terno, não. A mudança é o conteúdo. Isso é avivamento, transformação de dentro para fora. De dentro para fora. Agora é verdade, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Um homem ou uma mulher cheia de Deus não consegue se vestir como todo mundo se veste. Não consegue falar como todo mundo fala. Não consegue ouvir o que todo mundo ouve. Por quê? Porque a essência que está dentro dele leva ele a um lugar de santidade. Não é aparente. Não é uma regra física. Não é uma regra denominacional. Não. É a minha essência. É Deus que me mudou de dentro para fora. E se Ele me mudou, eu vou transmitir fora aquilo que está guardado aqui dentro. Diga para o Senhor, meu irmão, nesta noite, sai daqui com uma certeza. O teu Deus, Ele cuida de todas as áreas de tua vida. Guarda isso. Todas as áreas de nossa vida Ele cuida. Quem crê nisso? Prova isso, pastor. Jesus falou. Não se preocupem com o que vão comer ou com o que vão vestir. Porque essas coisas são os ímpios que procuram. Mas antes o vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o serão o quê? Tome posse. Tome posse da essência da graça, porque como eu tomo posse da essência da graça, ninguém pode me dizer que eu não tenho valor. Ninguém pode me dizer que eu não vou chegar, que eu não vou conquistar. Ninguém pode me dizer que eu não vou vencer. Por quê? Porque eu não estou baseado em mim. Eu estou baseado e fundamentado nele. E se ele disse que eu tenho valor, seja todo homem mentiroso e Deus é verdadeiro. Se Deus falou que acredita em mim, seja todo homem mentiroso e Deus é verdadeiro. E você quer prova maior, Carol? E um crédito maior que esse, quando ele diz: eu não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. É para esse lugar de amizade profunda, do servo amigo, que ele nos chamou. Um lugar mais profundo da graça.
Queridos, concluindo, confiar na graça é tão importante que quando nós nos apegarmos totalmente à graça, nós experimentaremos os maiores milagres que a terra já viu. Mas você já reparou que na maioria das vezes a gente confia metade na graça, metade na gente? A gente prega metade graça, metade como é que vai ser o sermão? A gente faz as coisas e sempre tem um pouquinho da gente. Diga para o Senhor, meu irmão, morra de vez. Morra, irmão. Não depende da gente, nunca foi sobre a gente, é sobre Ele. É sobre aquilo que Ele pode fazer através de nós. Dependa dEle, se lança nele e diga, Senhor, eu apenas dependo. Eu apenas preciso. Sabe, a gente está vivendo como Moisés na lei. Moisés na lei disse, eu não sei falar. Isaías na lei diz, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Paulo, ainda cheio da lei, disse, ai de mim que estou perecendo. Porém, quando ele fala isso, ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? Ele ouve uma voz do céu dizendo, meu servo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Qual é a diferença? É que quando nós entendemos a totalidade da graça, nós levantaremos com a totalidade de Deus. Aí a gente desaparece. Aí não tem lugar para nossa inteligência, não tem lugar para o nosso nome, não tem lugar para o nosso título, não tem lugar para a placa do ministério. Porque, queridos, o projeto de missão é um projeto grandão. Diga se você faz parte de um projeto grandão. As promessas para essa casa não são pequenas. Você crê nisso? Então, você que tem um projeto grande, já saiba que você faz parte de uma casa que Deus tem um projeto grandão. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o que faz o projeto da missão ser grandão não é o espaço físico. Não é a placa Missão Batista Aliança Eterna. O que faz o projeto Missão Batista ser grandão são pessoas, são vidas. Diga você é esse projeto grandão de Deus, meu irmão. Porque Jesus não veio morrer por denominação. Ele veio morrer por pessoas. E qual é o nosso desafio, pastor? A gente viver a graça de uma maneira tão grande, que o amor exala em nós de uma maneira tão profunda, que as pessoas lá fora não quereriam ir para dentro e não vão sair nunca mais. Por quê? Porque elas se sentiram atraídas pela graça em nós. Eu disse isso, faça-os um, para que o mundo creia que eu os enviei. Que sejamos um em Cristo, que sejamos um com o outro, que entendamos o Evangelho em total e em essência, que subamos no altar confiando unicamente na graça dele, que oremos, que preguemos, que cantemos, unicamente entendendo que não é sobre nós, mas é sobre aquilo que ele fez na cruz do Calvário, que a gente se lance, que a gente cumpra a palavra, que a gente guarde os mandamentos, que a gente não negocie a essência do Evangelho nesta casa e que a gente possa esconder esta palavra dentro de nós todos os dias, e que até na nossa fraqueza a gente lembre que há um Deus que é sumo sacerdote e que se compadece de nós em nossas limitações. Se a gente fizer todo esse ciclo, tenha certeza, o vento vai soprar. E aqueles que guardarem isso, que viverem isso, vão experimentar o grandão de Deus. Esse é o tempo, queridos. O tempo dos remanescentes se levantar. Só quem é remanescente levanta a mão? Se levante em nome de Jesus e vamos nesta noite, pode ficar em pé, orar
Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, por favor. Aperte a mão dela até cair numa tela, dá um glória aí, por favor. Olha bem nos olhos dela mais uma vez e diz: meu irmão, nunca mais deixe Satanás dizer qualquer coisa que abata a sua vida. A partir de hoje, tome posse da graça que te renova, que te sustenta, que te fortalece. Está escrito assim, querido. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua glória eterna, Ele mesmo vos fortificará, aperfeiçoará, confirmará até o dia final. Peça com Ele agora. Fala: Senhor, segura a minha mão, Senhor. Não deixe que eu segure a sua, porque eu posso soltar, mas segura a minha mão, porque se o Senhor segurar a minha mão, eu não vou para lugar nenhum. Não me deixa sair da tua presença. Espírito de Deus nos ensina a guardar a tua palavra em nós. Espírito Santo nos ensina a viver no fundamento da tua palavra em todas as áreas da nossa vida. Nos ensina, Senhor, que o amor nunca se esfrie. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a Missão Batista, a Aliança Eterna, seja remanescente do céu na terra. Ah, Deus, eu te peço em nome de Jesus, fortalece, sustenta, renova. Oh, Pai, abençoa o teu povo, Senhor, neste lugar. Faz prosperar em todos os seus caminhos. Abençoe os seus projetos, os seus sonhos. E que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não desceu ao coração do homem, seja manifesto a todos em nome de Jesus. E para a glória de Deus, Ele diz: